Seja bem-vindo à Palavra Viva Church. É um prazer receber você. Você segue nossas redes sociais? Não? Então confira um pouco do que acontece. No YouTube, basta você procurar pelo canal Palavra Viva Church. Lá temos todas as mensagens gravadas para você ver e rever. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, clique na sinalização e curta os vídeos. E além disso, a V-Music, que é um dos nossos canais, que oferece a você músicas do nosso Ministério Avivar e outras bandas. No Facebook Palavra Viva Church, curtindo a página, você pode interagir com nossos vídeos e posts, enviar mensagens e ainda assistir os nossos cultos ao vivo. Já no Instagram, você pode seguir a nossa página Palavra Viva Church e assim vai acompanhar todos os eventos, curtir as nossas fotos, assistir os stories e também se manter informado de toda a nossa agenda. Você quer receber mensagens através do WhatsApp? Então nos adicione através do número 48 98822 0403. Assim você vai ficar por dentro de todas as nossas novidades e ainda receberá palavras que irão edificar a sua vida. Através do portal palavravivachurch.org, você conhece melhor a história da nossa igreja, os nossos ministérios, aonde estamos e também todas as informações em apenas um lugar. Gostou das novidades? Então contamos com você. Um forte abraço e até mais! Quantos de vocês estão nos visitando hoje pela primeira vez? Levante sua mão. Muito bem. Sejam muito, mas muito bem-vindos mesmo, né? Boas-vindas ao meu querido amigo deputado Bruno Souza. Essa igreja gosta muito dele, na verdade. Vamos aplaudir nosso querido amigo. Amém. Queridos, em primeiro lugar, a gente está hoje aqui reunido com os homens. Esse mês eu acho que a gente foi um pouquinho displicente com a nossa reunião, mas de uma coisa eu tenho certeza, as mulheres não foram na alimentação. Estou vendo todo mundo mais gordinho aqui. Como vocês viram hoje, está tudo decorado ali segundo a seleção brasileira. Até tinha me trazido uma camisa da seleção brasileira, mas eu não sei onde é que foi. Grêmio, né? Aliás, a seleção brasileira só dá certo quando um jogador do Grêmio está lá, né, cara? Everaldo, 1970, campeão. Vamos começar. Hã? Alguém falou aí? Ronaldinho Gaúcho, né? Filipão, misericórdia, até o Dunga eles botaram lá, gente. Eu tô achando que todos os cariocas são gaúchos, cara. Quero dar as boas-vindas a vocês e falar sobre algo que pessoalmente eu gosto muito de falar, né? Como você tá vendo, visão e missão. Tem coisas na vida da gente que a gente acaba confundindo as coisas. E por não entender muito bem separar essas questões, a gente acaba caindo numa situação, às vezes, assim, de confusão, por não compreender aquilo que verdadeiramente a gente gostaria de fazer, não é? A visão, ela é algo que você vê o futuro. Um dia Deus chegou e falou para Abacuque, disse, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torna-a bem legível, sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Pessoalmente, em abril de 2004, eu escrevi uma visão da igreja, do que eu gostaria de ser.
A visão, ela nunca fala do teu presente. Ela sempre vai falar do seu futuro. É diferente a missão da visão. A missão é a visão partilhada com várias pessoas. A visão é aquilo que geralmente Deus entrega a uma pessoa. Vamos por partes aqui para a gente entender. Quando você pega um iPhone, você lembra de quem? Por que você lembra dele? Porque ele desenvolveu um iPhone diferente, que você não precisava mais usar teclado, que tu dá o toque aqui na tela e você vai, tem todos os aplicativos aqui. O que ele teve? Uma visão do futuro. Ele superou todos os seus concorrentes do passado, porque ele teve uma visão. Qual era a visão dele? Era melhorar a vida das pessoas, era facilitar a vida das pessoas. Ou seja, a visão sempre dá um destino. A visão nunca é algo egocêntrico, que tu pensa em ti próprio. A visão está sempre relacionada aos outros. Aquilo que você vai fazer, o alcance que aquela questão vai ter. Então, por exemplo, você pode ter um emprego, mas você pode não ter uma visão. E às vezes, porque você não tem uma visão sobre aquilo que você vai fazer, você perde o emprego. E você passa tempo desempregado, porque você não conseguiu desenvolver uma visão, ou quem sabe, entender a visão da empresa. Porque esse é um dos pontos mais interessantes que tu aprende. Uma empresa que se dá o valor, quando você entra na empresa, a primeira coisa que você vai aprender é a visão da empresa. Porque a visão, ela vai te dizer para onde você vai estar indo. A visão, ela vai te dar exatamente direcionamento, a trilha e o alcance das coisas que você vai chegar. Então eu faço uma distinção entre o homem visão e o homem missão. Então Steve Jobs, ele foi um homem visão. Mas ao redor dele havia vários homens missões, que tinham a missão de pegar aquilo que ele entendia e tornar isso prático. Isso significa que uma visão, ela nasce no coração de um homem, e ela pode virar uma frustração se ele não entender que ele precisa esparramar e dividir e compartilhar com outro essa visão. O que mais acontece hoje em formação de lideranças é a pessoa que não sabe formar líderes, porque ela não tem uma visão de ajudar outros, ela não tem uma visão de conquistar outros. E algo interessante, quando Deus fala com Abacuque, era um período difícil de Abacuque, era um período difícil da nação de Israel. Ele disse: escreve a visão, deixa ela escrita, para que aquele que passe correndo leia, aquele que passa bem rápido, ele possa pôr os olhos e ele possa ver. Veja como é importante você escrever a visão que Deus colocou no teu coração, a visão que você tem para teus negócios, aonde você quer alcançar. Eu estava lendo uma reportagem na revista Negócios da época, dos 20 maiores bilionários do mundo, e qual o percentual deles eram os que mais doavam para ações de caridade.
Eles são os 20 mais ricos do mundo. E os 2 mais ricos são os que mais doaram, que é Bill Gates e Warren Buffett, para pesquisa de doença, de cura de pessoas. E não podemos dizer que são 2 pessoas cristãs. Veja como é interessante a visão deles. Eles tinham uma visão de ganhar dinheiro, mas eles tinham uma visão, a visão deles é dar destino a esse dinheiro para ajudar outras pessoas. Tu entendeu? Isso é visão. Visão te dá destino, te dá objetivos, te dá alvo. O que a gente vê hoje? Muitas pessoas confusas com o seu destino, confusas com a sua visão, porque eles não entenderam que tu precisa de uma visão. É notório quando você conversa com uma pessoa cuja visão é ampla, cuja visão tem destino, cuja visão tem uma direção. Então, assim como Steve Jobs, nós podemos citar outras pessoas no mundo. Por exemplo, quando tu olha para a luz, para a energia elétrica, tu se lembra de quem? Os mais entendidos. De quem você se lembra? Thomas Edison. E como é que é o nome do outro lá, Johnny? E o Tesla. Thomas Edison e Tesla. E o Tesla foi foi superior a ele, tá? Porque a energia em 3, como é que a gente chama? Trifásica, é a invenção do Tesla. Eles trabalhavam junto, só que Tesla tinha uma visão do tipo, eu quero fazer isso aqui, mas eu não quero enriquecer, né? Eu quero fazer isso aqui para ajudar as pessoas. E o Thomas Edison já tinha a visão de ficar rico, de ganhar dinheiro com aquilo. Não é verdade? Então entenda como isso é importante. A visão sua de como as coisas podem acontecer e o que pode acontecer quando você tem uma visão. Quando algo se é gerado dentro de você a respeito do seu futuro. Então a primeira coisa que você tem que perguntar para você é por que você faz o que tu faz hoje. Por que tu faz o que tu está fazendo hoje? Qual é a visão que você tem para daqui a 10 anos, com o que você está fazendo hoje? Aonde tu espera chegar em 10 anos? Coloca para nós aí nosso planejamento de 5 anos para nós aí, só um minuto. Só desliga aqui a frente aqui, só para vocês entenderem um pouco, para a gente poder explicar um pouco melhor. Eu creio numa igreja que nos próximos 7 anos, de 2019 a 2026, vai marcar esta cidade e nossa nação, pregando o evangelho da graça, do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre nós desde o dia que entendemos a graça de Deus em toda a sua verdade. Cremos que esta mensagem fará o crescimento de todos vocês. Aonde colocarmos as plantas de nossos pés, ali o Senhor nos dará. Aonde abrirmos igrejas, ali prosperaremos. Aonde colocarmos as nossas mãos, veremos milagres. Seremos uma igreja que investe ainda mais nas crianças. Cuidaremos delas e ensinaremos o quanto Jesus as ama. Temos a certeza que os próximos 7 anos a igreja crescerá, se multiplicará e frutificará em todos os sentidos, amplamente em todos os lugares. Evangelizaremos regiões que até então eram impossíveis, mas Deus há de fazer frutificar em nós toda a boa obra que um dia Ele preparou para andarmos nela. Cremos numa igreja que vai crescer em muitas nações, aonde jovens serão despertados e outras igrejas serão influenciadas. Cremos numa igreja que será parceira de outras igrejas que fazem parte do corpo de Cristo e do reino de Deus.
Somos apaixonados pelo ID e serviremos as pessoas com o melhor daquilo que Deus tem nos dado. A graça de Deus é o banquete servido à humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos e tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Veja como é importante uma visão. Isso aqui vai para o coração das pessoas. Eu entendi que Deus tinha me dado uma visão de construir uma igreja, e quando eu falo igreja não é paredes, construir uma comunidade. Perfeito? Essa comunidade, ela teria que ter determinadas características. Primeiro, ela teria uma mensagem. Ela teria uma mensagem. Essa mensagem, ela teria que ter um conteúdo, que era falar sobre o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Perfeito? Muito bem. Dado Deus o conteúdo, Deus deu a visão, agora tu começa a planejar, a entender o alcance dela. Aonde eu vou chegar com ela? Então, primeiro Deus te dá algo, você tem, cada ser humano tem. Quando eu falo Deus, eu falo no modo geral, para você entender bem que eu não estou te discriminando. Você, todas as pessoas recebem de Deus alguma coisa, e tem alguma coisa a compartilhar, e quem sabe você não descobriu isso ainda, você não destapou isso dentro de você. É interessante, Mike Murdock, ele diz que aquilo que te dá raiva, geralmente ali está a tua missão. Aquilo que te dá raiva dentro de você. Por exemplo, se você passa na rua, você vê várias crianças jogadas, aquilo te dá raiva. Provavelmente aquele é a tua visão que Deus te deu, de ajudar aquelas crianças a terem um abrigo. Então, dentro desse conceito, eu fui entendendo, como visão, que a igreja evangélica era muito sectária, e muito para si mesmo, e muito para dentro. E fui percebendo que muitas das críticas que as pessoas trazem contra a igreja, elas têm razão. Porque a igreja, ela se sectarizou e se fechou. E quando você se fecha em si próprio, você entenda que você fica sozinho. E a primeira coisa que uma visão traz é atrair pessoas para perto de você. As pessoas passam a se identificar contigo pela visão. Eu estava em Londres. Cheguei em uma igreja em Londres. Apareceu um jovem pastor. Aí a pessoa chegou e disse: eu quero aqui apresentar o Bispo Flori para vocês aqui. Aí todo mundo: não, eu já conheço. Aí, porque não, ele é o pregador da mensagem da graça. Ou seja, eles me conheciam e conheciam o conteúdo do que eu estava falando. Porque toda visão, ela tem que ter um conteúdo. Ela tem que ter algo dentro de você. Então eu comecei a entender essa visão, que ela deveria ser dividida com as pessoas, e eu entendi que ela deveria chegar ao mundo todo. Porque você pode muitas vezes morrer e nunca ter compartilhado nada com a pessoa. Eu atendi certa feita uma pessoa
que estava a morte. Aí eu perguntei para um dos familiares, como é que vocês vão fazer, como é que está a condição dele? Aí ele disse, a gente não sabe, ele nunca contou nada para nós. Agora que a gente vai descobrir. Ou seja, ele tinha, mas ele nunca dividiu, nunca repartiu, ele nunca compartilhou. Então a primeira coisa que Deus te traz a você é uma visão. E isso, entenda uma coisa, não necessariamente a tua visão, ela vai ser independente. A visão começa com uma pessoa, mas ela termina com um oceano de gente. Posso ouvir um amém de vocês? Ela se esparrama, ela nunca fica sozinha. Deus chegou para Abraão e disse, eu tenho uma visão para você. A visão é simples. De ti, eu te darei um filho, filho, e você será pai de uma multidão. É uma visão. Ele não tinha filho, então tratava-se do futuro. Então, em primeira parte, a visão é gerada dentro de você. Mas ela não é para você. Ela é para as pessoas. E foi pensando nesse aspecto de como a igreja poderia ser útil às pessoas. Eu estou compartilhando um pouco da minha experiência contigo, como a gente entende essa parte. Que anos atrás, o Rossano, que está lá atrás, começou um projeto na igreja, até inclusive ele sentou comigo no retiro e a gente escreveu, dizendo nós temos que sair de dentro das quatro paredes, temos que ir para fora, mas é um projeto chamado Impacto Vivo. A gente alugava um campinho aqui, e ia jogar com as crianças do bairro, hip hop, rap, naquela época estava na moda, a meninada toda se envolvia lá. Resultado, foi impactada a vida de muitas crianças lá, que hoje poderiam estar te assaltando na saída da igreja. Ou seja, a visão para as crianças. Aí nós entendemos que a igreja tinha se afastado de esporte, porque se sectarizou. No tempo de Cristo, o esporte era os caras ir para a arena romana e se decapitar, até a morte. Nós trouxemos para dentro da igreja jiu-jitsu. Tem várias pessoas que saíram, e crianças, em todas as nossas igrejas, que saíram do crime, e estão hoje com famílias, através do professor de jiu-jitsu. O Che, onde está o Che aqui? O Che cuida de um projeto nosso, que ele está na faculdade agora, chamado Contraturno, que nós levamos jiu-jitsu para lá. Teve um empresário que chegou para ele e disse, eu vou construir um lugar para vocês, preparado, para vocês poderem pôr em prática isso, porque está mudando a violência no bairro. Através do quê? Do esporte. O que é isso? É a visão que não desemboca em mim, mas que é benefício para as pessoas. O Gilson está aqui, o Gilson e a Sheila, o Ademar, que eles cuidam, a Sheila não está aqui, o Gilson eu tinha visto aqui por aqui. Se escondeu o japonês, está onde? Está lá atrás de bonezinho lá. A gente escreveu também naquela época uma casa para crianças, uma casa para crianças abusadas sexualmente, e eu quero dizer para vocês, isso tudo não é sustentado com dinheiro público, isso é sustentado por pessoas. Hoje à noite, por exemplo, é hoje à noite, né? A Sheila está reunida, amanhã, teve ontem um movimento, e hoje, e amanhã tem a Coach, que é uma empresa de roupa, tá? Que está fazendo um evento e promovendo um evento e vendendo camisetas
para ajudar a Casalar. Foi só a gente deixar de pegar dinheiro público que as pessoas começaram a abraçar esse projeto. Por quê? Porque eu entendi uma coisa: o amor não tem religião. O amor não é uma religião. O amor não é uma denominação. O amor, as pessoas amam. E tu tem que dar oportunidades para as pessoas que amam exercitar. Coloca o vídeo da garota ali, por favor, da nossa Casalar. Meu nome é Gunnar, sou alemã, moro aqui há mais que 25 anos. Eu adotei a Niki há quase 2 anos, ela vai fazer 10 nesse mês. Esse desejo de adotar eu já tive há muitos anos como adulta, mas na verdade já na infância eu sempre pensei, um dia eu quero adotar. Achei lindo essa ideia. Não foi amor à primeira vista, acho, nem do lado dela, nem do meu lado. Mas a gente se viu várias vezes nos finais de semana, durante a semana, durante um mês. E aí tinha momentos que eu fiquei apaixonadíssima já nessas primeiras semanas, né? E bom, isso depois o amor se constrói na convivência. Eu estou muito feliz, eu ganhei uma mãe, um gato, um cachorro. Hoje a gente somos bem claro, mãe e filha, com tudo que inclui, né? A gente se ama muito, a gente briga muito também, tudo o que tem numa família, né? Ela é legal, só um pouco exigente. O tapete está bagunçado, ela vai, junta o tapete, bota tudo retinho. Eu acho a adoção importante porque até os pais ficam felizes e as crianças também. Ela é o sentido da minha vida hoje, né? Até para chorar, porque é muito forte, né? Ela é o sentido da minha vida hoje. Essa é uma de muitas crianças que hoje são adotadas. Algumas moram nos Estados Unidos, outras em outros países, outras no Brasil, por causa de uma visão. Porque um dia Deus plantou a visão no coração de alguém. Agora preste atenção como é importante visão na sua vida. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou quem? O mundo. No dia que Jesus ressuscitou, ele pegou os discípulos e disse: ide por todo o mundo. Ele amou o mundo e ele compartilhou isso com as pessoas. Compreenda uma coisa: visão não se constrói na multidão. Visão se constrói com time, com equipe. Se você é um líder de verdade, visionário, você vai ter pessoas que vão te cercar e você vai dividir essa visão com essas pessoas. A primeira preocupação de Jesus, quando ele desceu do monte, que ele estava orando, foi formar um time. Porque ele era visionário. Ele sabia que aquela visão que ele tinha não iria a lugar algum se ele não tivesse pessoas. Se você não tiver pessoas contigo, e tu não atrair pessoas, você não vai chegar a lugar nenhum. Se tu espanar as pessoas, você não vai formar time. Outra coisa muito interessante, um líder visionário, ele não é caracterizado por ele ser o melhor, mas por ele se cercar dos melhores.
Quando ele se cerca dos melhores, quando ele se cerca de pessoas que sabem mais que ele e que podem, numa hora difícil, dizer para ele: cuidado da visão, cuidado por onde você está indo. Tu sabe qual é o grande problema hoje das pessoas? Elas não terem alguém que instrua e que diga: calma, a visão que você está indo e a visão que você está tendo desse processo é errada. Tu sabe qual é a coisa mais fácil que você ser? É você pegar pessoas que tu domine sobre elas. Porque quando você tem pessoas que tu domina sobre elas e que tu não aceita um feedback contrário ao que você pensa, não é? E você não aceita um contraponto àquilo que você está pensando, é porque tu não é um líder. Tu é um sargento. Tu é dominador. Tu não tem visão. Tu tem um autoritarismo. A pior coisa é você não poder ter com quem compartilhar sonhos e visões, gente. É verdade ou não é? Então, a primeira coisa que uma pessoa visionária tem, ela tem a percepção e o entendimento que ela vai precisar de pessoas. E de pessoas capazes. Pessoas capazes de instruí-lo. A Bíblia fala que Salomão era o homem mais sábio da terra. Perfeito? E por ele ter sido o rei mais sábio da terra, ele se cercou de quê? De grandes líderes ao seu redor. Salomão criou 12 regiões e colocou 12 líderes da sua inteira confiança nessas regiões. E ele tinha um núcleo fechado em que ele se aconselhava. Mas essas pessoas partilhavam de uma mesma visão. Que hoje os coach copiaram e chamam isso de mastermind. E eles copiaram do Napoleão Hill e botam as frases do Napoleão Hill e frase do Tiago Brunet, frase dos outros coaches que tem. E como eu já li todos eles, eu já só dá vontade de escrever embaixo: fake news. Bota o nome do autor, não rouba a ideia, porque quem rouba uma ideia rouba qualquer coisa. Dá os créditos à pessoa. Olha, eu li o livro Um Sonho Grande, que conta a história de Jorge Paulo Lema, do Beto Sucupira e o outro sócio dele. Marcel Telles. E ele fala, Jorge Paulo Lema, ele escreveu uma frase muito interessante: sonhar grande ou sonhar pequeno custa a mesma coisa. Então, por que sonhar pequeno? Eu peguei essa frase dele, coloquei no meu Twitter e citei ele. Sabe quem retweetou meu Twitter? Jorge Paulo Lema. Porque eu dei os créditos a quem teve. Um visionário, ele tem visão, mas ele sabe que as outras pessoas podem contribuir com ele. As outras pessoas podem pegar essa visão e levar mais longe. Muitas pessoas hoje, por exemplo, elas não entendem, né? Deixa eu concluir sobre Salomão primeiro. Salomão se cercava de conselheiros capazes de conversar com ele. E ele ouvia esses homens, e ele era um dos homens mais inteligentes, porque pessoa inteligente chama gente inteligente para andar do seu lado. E isso não o assusta. Ele não tem medo disso. Porque a visão é um imã. Ela atrai gente da mesma cabeça para construir um grande projeto. Projeto não se constrói sem pessoas. Visão não se constrói sem pessoas. Então isso é de fundamental importância.
Por que nós começamos a trabalhar com as crianças? Porque nós queremos contribuir com a sociedade, tirar a criança da marginalidade, entregar para a sociedade um homem de bem. Nós vamos com os projetos de construir uma escola. Nós vamos construir uma escola. Em 2 anos nós vamos construir uma escola. Temos prazo para isso, para educar nossas crianças. Então, primeira coisa que você tenha, escreve, deixa eu chamar de sonho, propósito, visão, missão. Diga onde tu quer chegar. Quando eu falei que nós íamos chegar no mundo todo, me chamaram de intergaláctico. Quando eu comecei a dizer, eu tenho que preparar jovens, porque eu entendi uma coisa, eu tenho 58 anos. 58 anos eu não pensava que eu ia dormir 10h30 da noite, porque eu sempre ia dormir 2 horas da madrugada. Então eu nunca pensei que eu ia começar a dormir nesse horário. Mas eu entendi uma coisa, que eu tenho mente, coração e paixão, mas eu não tenho a força física que um jovem tem. Então eu comecei a pegar jovens, treiná-los, trazer para perto de mim, treiná-los, capacitar eles, e dizer, com a mente que eu tenho, eu boto força no Marquinhos. Marquinhos hoje é pastor em Videira. Coloca a força no Marçal. Marçal é pastor hoje em Palhoça. Coloca minha força no Roberto. O Roberto é pastor hoje nos Ingleses. Coloca essa força no Sidney. Ele é pastor hoje lá em Rio Vermelho. Coloca o meu potencial de ensino para capacitar o Paulinho. O Paulinho agora está indo embora amanhã e está abrindo a igreja, nosso pastor, no Maranhão. A visão sempre potencializa os outros. A visão sempre desemboca nos outros. A visão que tu fica para ti e você não quer compartilhar ela, é porque você não entendeu o que é visão. É interessante porque quando Neemias foi chamado para a restauração dos muros, a história conta que ele foi até Jerusalém para restaurar os muros, e ele examinou o terreno, ou seja, a visão requer um planejamento. Ele deu uma olhada em tudo aquilo que tinha, e ele voltou, e ele pegou os nobres, ou seja, um núcleo duro. Ele teve um corpo de pessoas que entenderiam o que ele falaria. E ele chegou e falou para essas pessoas: vocês veem como nossa cidade está destruída? E como nós devemos, e como é que nós vamos aceitar isso? E como nós devemos resgatar a nossa cidade? Ele botou no plural. Aqueles homens se motivaram. Agora percebam uma coisa: Neemias sabia o que estava fazendo porque ele era um visionário. Ele não tinha o coração dos outros líderes. Aqueles nobres falaram com os chefes das tribos. Neemias, nobres, chefes das tribos. Que tu vê 3 níveis de liderança e divisão. Os chefes da tribo falaram com os chefes da família. Tudo uma ordem protocolar. Tu sabe o que a gente vê hoje nas empresas? É um querendo passar por cima do outro, não respeitando o protocolo, não respeitando processos, não respeitando por onde caminha, não sabendo por onde vai. E a vida da pessoa reflete exatamente essa confusão. Porque coloque uma pessoa na tua empresa que não respeita protocolo,
Apresente você uma pessoa para outro que não saiba protocolo. Ele não é um visionário. Ele não sabe fazer as coisas. E você precisa de visão para tudo na sua vida. Primeiro lugar, qual é a visão de família que você tem? Qual é a visão de família que você tem? Você precisa ter uma visão de família. Você tem que saber o que é um casamento. Você tem que saber o que é educar filhos. É visão. Tu sabe como é que tu educa um filho? Tu sabe como é que você se comunica com um filho seu? Tu sabe que você não pode chegar para um filho teu e falar palavras que o diminuam, que o tornem uma pessoa desencorajada, que tornem uma pessoa sem importância? Tu sabe que tu tem que potencializar a vida do seu filho naquilo que ele tem de melhor e não naquilo que ele tem de pior? Qual é a visão de família que você tem? Eu tenho uma visão de família muito bem delineada dentro de mim. Eu tenho uma visão de família desde antes de eu me casar, de como a família seria, de como se construiria. E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu não precisei vir para a igreja para aprender isso. Eu aprendi isso com o pai e a mãe. Com meu pai e a minha mãe. Não precisei vir para a igreja para aprender a fazer isso. Porque para tudo que tu for fazer, tu precisa de uma visão. E às vezes por exemplo, tu não consegue ser um bom vendedor porque tu não consegue apresentar bem o teu produto. Você não consegue descrever bem aquele projeto. Por que as pessoas votaram no Bruno? Desculpa, o Bruno é meu amigo, posso falar isso. Vereador 2 anos, né, Bruno? Sai para o cara não era político, sai para vereador, se elege, né? Ninguém entendeu como é que de repente constava o nome dele. Aí 2 anos ele sai para deputado. Aí é o mais votado da Grande Florianópolis dos eleitos. Agora, por que as pessoas votaram no Bruno? Porque elas entenderam a visão do Bruno e a mensagem dele. Por que você compra algo? Porque tu é convencido pelo visionário que aquilo é bom para ti. Então, quando você entende os processos de liderança, você entende os protocolos de liderança e os encaminhamentos de liderança, você vai saber ser um missionário, muitas vezes, ter uma missão, muitas vezes, naquela empresa que você está, e você vai começar a crescer no processo daquela empresa, e pode cair o vendaval que for de crise, mas você vai permanecer ali, porque as pessoas vão dizer, esse cara é indispensável. Eu te faço uma pergunta, se tu morrer hoje, qual é a falta que tu vai fazer? Qual é a falta que tu vai fazer se tu morrer hoje? Vocês sabem, o dia que Deus me levar, eu não quero fazer falta. Porque terão homens e mulheres capazes, com muita mais capacidade do que eu, para tocar esse projeto da Igreja Palavra Viva, porque a visão está nele já. John Maxwell fala isso, que ele não podia ir com o corpo, mas ele podia ir com a mente. Então ele começou a capacitar pessoas para formar líderes no mundo todo. Sabe qual é a maior crise hoje que existe
dentro das empresas, gestão de pessoas, gerir pessoas. Sabe qual é o meu desafio diário? Gerir pessoas. Eu trabalho com pessoas da mais diversificada personalidade que você possa imaginar. Pessoas das mais variadas. E é algo que eu consigo gerir pessoas. Eu consigo gerir conflitos. Às vezes chega pessoas comigo que estão com o mundo desabando, né? Em poucas palavras, Deus me dá graça e eu consigo instruir elas e dar um direcionamento e uma visão para a vida delas. Isso tem gerado conquistas e conquistas e conquistas. Hoje, com essa visão que eu tenho te falado e com o conteúdo e com a forma de nós fazer, a gente pode deslumbrar vários lugares no mundo hoje com igrejas estabelecidas. Agora há pouco eu recebi uma ligação de 2 crianças praticamente. 2 crianças que estavam num momento confuso e sentaram na minha frente várias vezes. Instruí os dois, instruímos. E hoje a gente vê tão novos e tão maduros, e Deus entregando tudo na mão deles. Vou tornar uma coisa mais simples. Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? O que tu sonha? Tu é capaz de definir numa frase teu sonho? Tu é capaz de colocar no papel, nesse exato momento? Eu tenho certeza que se eu te perguntasse, você escreveria 90% de pessoas aqui que eu perguntasse para você, qual é a tua maior preocupação hoje? Tu ia me dizer que era com o teu futuro. Daí eu ia te perguntar qual é a tua visão do teu futuro. Eu tenho medo, eu acho que eu não sei, que eu não vou me dar bem. Esse é o conteúdo dentro de ti. E quem sabe isso responde muitos fracassos que você está tendo. Deixa eu dizer para você uma coisa muito importante. Tu não foi criado para ser um fracasso. Deus criou você para ser um sucesso em tudo aquilo que você colocar nas tuas mãos. As pessoas têm entendido Deus como um tutor do fracassado. Eu venho para uma igreja, ou eu sou um cristão, eu tenho que ser pobre, eu tenho que ser semi-analfabeto, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo. Tem uma lista de não pode. Aí tu vê o maior escritor do mundo, o apóstolo Paulo, escreveu quase todo o Novo Testamento. Chegar na frente do rei Agripa e disse: eu recebi uma visão celestial e até hoje eu me mantenho fiel a ela. Ou seja, ele estava afirmando que ele tinha uma visão. Tu vai para Provérbios 29:18, na tradução mais real dela, aonde não há visão, o povo se corrompe. Agora, como é bom quando tu sabe aonde a visão é clara. Meu amigo, eu pergunto para você hoje, sem senso crítico, sem espírito crítico, mas com senso crítico. Tu sabe
Para onde está indo a justiça brasileira hoje? Eu sei. Antes eu sabia que havia um grupo que lutava por um país livre de corrupção. E tinha um grupo que luta por um país para proteger corrupto. Agora vamos para o governo. Cá entre nós, vamos ser justos. Tu sabe para onde o Bolsonaro quer ir? Eu sei para onde o Paulo Guedes quer ir. Tu sabe, gente, uma visão, ela define um país. Uma visão define um país, define uma igreja. Eu gosto do Bolsonaro, do jeitão dele, bonachão do jeito que ele é. Eu tenho simpatia por ele. Agora eu vejo às vezes a comparação dele com Trump. Só que ele se esquece que Trump fez a universidade de administração, ou se não me engano, economia. E é um negociador nato, bilionário, que pegou o país quebrado, hoje já está com quase superávit de emprego, e começou a negociar o país como uma mega empresa. Mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que é bater com a China de frente. Ele está perdendo emprego aqui, porque as empresas estão saindo daqui, a China está dando isenção de imposto lá, não é? Tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas trabalhando a $1 por dia, o capital sai daqui e vai para lá. Então tá bom, tu está com a empresa aqui, tu pega a tua empresa, vai ficar com a tua empresa lá, o teu produto vai entrar aqui com 30% taxado. Ou você escolhe, tu paga menos imposto e traz tua empresa de volta para cá. E dá emprego para americano. Ele está certo, gente. Fale o que quiser, mas ele está certo. É visão de país isso. Que é visão de país. É saber o que ele quer para o país. Visão é tu saber o que tu quer para a tua vida. É saber o que está gerado dentro de você para a tua vida. Não é tu está no emprego hoje, está no outro emprego amanhã, está no outro emprego amanhã, está no outro emprego amanhã. Não, defina o que isso quer da sua vida. Não bota nas costas de Deus coisas que são responsabilidades suas, que Deus já gerou dentro de você, que esse desejo de fazer já está dentro de você. Eu não me acho bom pregador, tá, gente? Mas eu acho que eu sou bom para me relacionar com as pessoas. E eu sempre digo para o pessoal, tu não precisa ser bom pregador, mas tu tem que saber criar bons relacionamentos. O bom vendedor é aquele que cria bons relacionamentos. O bom vendedor, chegando na loja, o cara já diz, já vai dar, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo, quero comprar aquilo, quero comprar aquilo. Porque ele é bom. Ele ganhou o coração do cara. Porque ele torna o seu cliente seu amigo. Porque ele é um visionário. O visionário é como imã. Ele atrai as pessoas. Ele anda com pessoas. Ele vive com pessoas. E o maior visionário que o mundo já teve é um cara chamado Jesus Cristo, que com 12 pessoas ele criou a maior corporação do mundo. Ele dividiu antes de e depois de. Mas você sabe o que é o antes de? Sócrates, Aristóteles, Platão, Aquiles, e aí tu já vai falando de gente que você não imagina. Ele chegou e disse, muito bem, deixa que eu vou definir para vocês aqui a coisa um pouquinho diferente. Vai ser antes de mim e depois de mim. Ele pegou gente de todos os jeitos. Pegou um cobrador de imposto, um Eduardo Cunha, que era Mateus.
foi na casa do Chedel Vieira, que é o baixinho lá, como é que é o nome dele? O Zaqueu, que era cobrador de imposto também. Ele ia na casa de todo, parar para sentar, para conversar com a mulher prostituta, não tinha problema nenhum. É igual os crentes hoje. São tudo discriminador. É verdade ou não é? E aí queremos mostrar amor ao mundo. Ele diz, eu amei o mundo. Eu estou mandando vocês amar o mundo em meu lugar agora. Isso é visão. E que com essa visão foi construído a maior corporação da terra. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você tem uma visão, tu tem paixão por aquilo que tu está fazendo. Tu tem amor por aquilo que você está fazendo. Você se entrega àquilo que você está fazendo. Você faz aquilo com um toque diferente, com um jeito diferente. Tu tem um sabor diferente. O visionário, ele nunca come poeira, porque ele está sempre fazendo poeira. Ele está na frente. A tua empresa pode ser assim. Entra nas lojas de Florianópolis aqui. O vendedor vai estar lá. Vai ficar assim olhando para ti. Tu sai e tu vai embora. Eu cheguei numa loja, eu tinha escolhido 3 calças, 2 camisas. De repente o vendedor sumiu. O Lucas estava comigo. Eu disse, Lucas, vamos embora. O cara acabou de perder uma venda. Entendeu como é que é o processo? É só você ser atencioso naquilo que você faz. Isso é uma forma de tu estar aplicando a visão. Olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês que são pastores jovens. Para mim, que já estou com 58 anos, eu já fiz bastante isso. Hoje, nós temos um monte que faz isso aqui. Ali está o carequinho que começou com a gente lá no início, lá conosco, lá. O Wilson está aqui também, se não me engano. Começou a igreja comigo também. Mas eu ficava lá na porta, recebendo cada pessoa que entrava na igreja. Tu não precisa fazer muita coisa. Só gostar de pessoas. Visionário gosta de gente. Reparte com gente. E não tem problema de levar rasteira. Não tem problema de levar decepção. Porque visionário sabe que tudo na vida tem um custo. E às vezes o custo são esses. Mas tu pode sim viver uma vida de visionário e de liderança na tua família, na tua empresa, agregar pessoas a você, formar pessoas, e essas pessoas vão formar pessoas, gente. No meu tempo de bom batista, era ter uma escola dominical. Era a ideia do discipulado, né? Eu entendi uma coisa quando eu fiz faculdade de Direito. A faculdade não forma um profissional. Porque a única coisa que eles te dão são resenha. É verdade ou não é? Tu chega lá, tu pega um monte de papel, um monte de resenha. Mas aqui são resenhas dos livros que tu tem que ler. Agora, o bom profissional é aquele que chega em casa, abre os livros e entra para dentro deles. Ele pega e se forma. Porque ele tem uma visão de formação. Deus vai te dar isso. Deus pode fazer qualquer um de vocês pai de uma grande multidão, mandar você ir para o mundo todo, fazer tua empresa ser a maior do mundo, fazer você crescer em todas as áreas e se multiplicar em todas as áreas. Agora, querido, para você ser um visionário, necessariamente tu tem que ter a tua missão, tu tem que ter esses homens que fazem as coisas. Imagina, eu vejo às vezes o Dionei, estava lendo o que ele escreveu sobre Hebreus. O Dionei é autodidata. Esse miserável é autodidata em hebraico. Não, o cara que é autodidata em hebraico,
Só falta que um dia ele chegar falando mandarim aqui. Agora é aplicado, porque ele é apaixonado por ensinar. Então ele é apaixonado em aprender. Entendeu como é que são os valores? Se eu sou apaixonado em ensinar, eu tenho que ser apaixonado em aprender. E são coisas que se concluem. Então, se tu é um visionário, tu é apaixonado por passar essa visão às pessoas, para as pessoas compartilharem e criar uma grande onda, um grande clima, um ambiente positivo, um ambiente de criar um novo país, de criar uma nova geração, de viver uma nova realidade. Hoje eu tenho uma visão: gerar uma nova geração de líderes cristãos que entendam o mundo que eles vivem, que possa falar com o comunismo cultural, saiba o que eles pensam, saiba o que eles acham, pensam o que eles pensam e possam levar uma visão de cristianismo para curar a vida das pessoas e sarar as vidas das pessoas. Entenda uma coisa para você que está me visitando hoje aqui pela primeira vez: Deus não é religião. Eu não tenho o domínio de Deus na minha vida, e nem Ele está aqui nessas quatro paredes. Mas o mais importante que Ele quer é entrar dentro do seu coração, ser seu amigo, seu companheiro, dentro do avião, aonde você for no hotel, aonde você estiver. Deus é tão grande que Ele não cabe num lugar só, Ele cabe no coração de todos os homens, em todos os lugares. Aleluia. E Ele é o Pai de toda visão. É o que pode gerar visão em você. É o que pode gerar sonhos em você. E por isso que eu quero fazer uma oração com você agora. Quem sabe você hoje está meio perdido e não sabe para onde você está indo. Mas eu sei que Deus está aqui. E Ele pode fazer algo em sua vida. E te dar uma direção e te dar um norte. Várias pessoas às vezes estão com um casamento destruído, com a família destruída e com a profissão destruída, porque eles não tiveram um norte, porque eles não tiveram uma orientação e um direcionamento. Eu me lembro um dia que eu e o Gilson sentamos e conversamos sobre profissão. Gilson? A gente conversou sobre várias coisas. O Gilson entendeu. Hoje ele é um dos grandes profissionais da empresa que ele trabalha. Eu quero dizer para você, você pode ser um grande profissional onde você trabalha. Agora, se apaixone por aprender. Quem não senta para aprender, depois não vai poder se levantar para ensinar. Nunca se ache o melhor. Deus vai te dar uma visão, mas tu não é o melhor. Tu não é o melhor. Mas Deus vai botar gente boa do teu lado, que tu vai aprender com eles. E tu vai dizer: eu estou aprendendo com esse cara. Estou vendo o Felipe ali. O Felipe é barbeiro, né? E eu frequentei a barbearia, comecei a cortar o cabelo com ele, e cortava com rocha. E eu sou de família de barbeiro, né? Sou de família de barbeiro. Eu cheguei na Itália e fomos numa barbearia, eu precisava cortar o cabelo. Tinha 7 caras cortando cabelo. Eu vi o jeito que o cara pegou o pente e pegou a tesoura. Aí eu perguntei, todos eles, aí, da forma que o cara pegou o pente, ele pegou a tesoura, eu disse pro Sérgio: esse aí sabe cortar cabelo. Ele é o melhor de todos eles aqui, só pela forma que ele pegou, porque eu sei identificar o que é bom. Aí cheguei para a moça que é atendente, a italiana. Quantos tinha para ele atender? Ele tinha 8 na frente e tinha 5 sentados. Eu disse: marca com ele que eu venho pelas 6 horas aqui. E o Felipe é bom, o Rocha é muito bom. São ótimos profissionais, porque tu percebe, naquilo que eles fazem tem paixão. As pessoas notarão a tua paixão, e isso vai atrair as pessoas para a tua visão. Vai atrair as pessoas, e você vai ter um time que vai andar contigo para levar essa visão para bem longe. Escreva ela, não tenha vergonha
porque isso vai te levar a um lugar grande. Feche os seus olhos, quero fazer uma oração com você. E sabe, você está aqui hoje pela primeira vez, e você gostaria de receber uma oração pelo seu futuro, para Deus te dar um sonho sobre o teu futuro, te dar um sonho sobre o teu amanhã, e te dar uma direção na sua vida. Eu só gostaria que tu fizesse um sinal com tua mão, aí onde mesmo você está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pessoas. 17. Tu pode ficar em pé no teu lugar. Você que levantou tua mão. Só que levantou a mão, gostaria que ficasse em pé. Isso. Pode ter certeza de uma coisa. Existe um Deus que é grande e que vai fazer coisa grande na sua vida. Se você não tem uma visão, Ele vai trazer isso no teu coração essa noite. Vai ter um sonho. Queria que os nossos homens abraçassem essas pessoas que estão em pé, e nós vamos orar com eles agora. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós estamos aqui em oração pela vida de cada pessoa que está aqui, e queremos te pedir em nome de Jesus, Pai, que a bênção do Eterno seja sobre a vida de cada um deles nesse momento. Que o teu Santo Espírito, Senhor, proteja a vida de cada um deles. Nós sabemos que essa noite pessoas vieram aqui para receber algo de Ti. Traz a eles a vida, traz a eles a alegria, traz a eles a percepção, Senhor. Dá a eles uma visão, uma direção para a sua empresa, uma direção para a sua família, uma direção para seus negócios. Senhor, em nome de Jesus, eu rogo-te nesse momento, que Tu sejas abençoado, e que tua vida a partir de hoje nunca mais seja a mesma, mas que você mude para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o nosso Deus maravilhoso. Abraça a pessoa, tá? Aleluia. Nós vamos agradecer a Deus por esse dia. Seja muito bem-vindo. O próximo evento que nós vamos ter vai ser em agosto, tá? Porque julho é um mês de férias e os pais viajam com seus filhos, né? Eu também vou estar fazendo uma conferência em final do mês de julho. Vou estar fazendo uma conferência na Itália e vou passar uma semana em Jerusalém, conhecendo a Terra Santa. Amém? Nunca estive lá, mas Deus, estou com desejo de conhecer. Vou estar lá.